A qual o Senhor tem falado em meu coração, a qual o Senhor tem, na verdade, me moldado, trabalhado em mim. E eu sempre peço ao Senhor que eu nunca suba aqui para falar aquilo que o Senhor não falou, mas aquilo que o Senhor tem falado comigo e aquilo que o Senhor tem me ensinado, me tratado, me curado e me sarado. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Pai, que o que venha a ser dito agora não seja derivando, mas seja aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que o Senhor, Pai, tem falado em meu coração. Que não permita, Pai, que não saia nada derivando, mas sim somente aquilo que o Senhor queira que seja dito aqui, Pai, para que Teu nome seja exaltado, para que Teu nome seja santificado, para que o Seu nome seja glorificado através dessa palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, temos um rema, a qual a pastora passou para nós, e ela é Filipenses 3,14. Amém. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, quando eu comecei a orar e buscar algo sobre essa palavra, não me via nada. E aí eu falei bem assim, comentei com a minha esposa, eu falei, amor, hoje esse mês vai ser difícil dar a palavra. Então, por quê? Eu falei, porque Deus não tem falado comigo em cima do tema. Mas Deus sabe tudo que faz, amados. E eu ouvindo um irmão pregando aqui, e aí ele repetiu nas suas duas pregações algo que o Senhor me despertou e me fez entender o que ele queria falar comigo, o que ele queria tratar comigo nessa palavra. Ele simplesmente falou: calma, tudo vai passar. E quando ele falou essa palavra, amados, eu falei assim: ô Senhor, obrigado, você está falando comigo. Aí no outro culto ele veio, ministrou e falou assim: olha, calma, tudo vai passar. Amém. Aí eu cheguei em casa, comecei a orar, falei: entendi, Pai, o que o Senhor quer falar comigo neste rema. E eu entendi 2 pontos que o Senhor falou comigo, e eu quero compartilhar com os amados. O alvo, primeiro ponto, qual é o alvo desse caminho? O alvo é Jesus Cristo, pois Ele nos ensina em João 14,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolhistes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para ir de dardes fruto e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele o concederá. Amados, aqui em João 14 a gente entende que o Senhor, Ele é o caminho. E quando nós temos o caminho, é para onde nós vamos prosseguir, que é chegar ao alvo, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é a vida eterna. Aleluia. Então nós temos um alvo que é salvação, que a salvação é mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós podemos fazer? E aqui em João 15 ele já nos ensina: tudo que pedirdes em meu nome ao meu Pai, Ele concederá. Mas muitas vezes nós entendemos qual é o alvo, mas nós não queremos caminhar para o alvo. Às vezes nós queremos ficar parados onde nós estamos. E então, amados, o alvo nós temos, que é Jesus. Nós o alcançamos. E como nós o alcançamos? Temos que nos tornar parecido com Ele. E como isso é possível? Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Como devemos fazer? Como devemos agir diante das situações? O Senhor Jesus Cristo nos ensina na Bíblia que vemos que sempre as pessoas tentavam contra Jesus com armadilhas para que ele caísse e se contradissesse. Porém, Jesus sempre surpreendia a todos com a sua resposta. Vamos ver um exemplo lá em Mateus 4, do 1 ao 11, que nós vemos Jesus sendo tentado por Satanás. Sim.
quando ele fala para ele transformar a pedra em pão, ele surpreende com a resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. E o inimigo não desiste. Ele ainda tenta Jesus pela segunda vez, e Jesus surpreende de novo com a resposta. Também está escrito: não tentarás seu Deus, o Senhor teu Deus. E a terceira vez Jesus te surpreende de novo com a resposta: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E nós vemos que Jesus ele foi tentado por 3 vezes em cima da palavra, porém ele nos surpreende com a resposta em cima da palavra também. Então, amados, como nós devemos agir como cristão? É sempre nas nossas respostas. Como as nossas respostas ela têm saído? Ela tem surpreendido as pessoas com a palavra ou com o elevando do mundo? Segundo exemplo, e último, que me chamou a atenção, está em João 8, do 1 ao 11. Quando fala sobre a mulher pega em adultério. Todos ali queriam testar a Jesus, mas outra vez nós vemos aqui Jesus surpreendendo com a resposta. Ali todos queriam apedrejar, todos queriam apontar, mas Jesus, ele de novo, ele surpreende com a resposta. E amados, é como nós damos a resposta que ele diz que nós somos. E Jesus no capítulo 8, versículo 7, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Versículo 9. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe ele: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vemos que também, amados, nós sofremos esses tipos de perseguições, porque às vezes nós somos postos diante de algumas situações que a nossa resposta, ela é o quê? Atirar a pedra, porque é mais fácil, ela é bem mais prática, é simplesmente eu pegar a pedra e lançar sobre a pessoa que está sendo acusada. Porém, amados, aqui Jesus ensina que a pedra que nós iremos pegar para atirar naquela pessoa, ela é o nosso pecado. Porque quando ele diz: se não tens pecados, atire a primeira pedra. E nós sabemos, amados, que nós não podemos atirar a primeira pedra, porque ela vai ter um nome do nosso pecado lá. Amados, temos vários exemplos na Bíblia, mas o que quero dizer com isso? Que se temos um alvo, que é Jesus Cristo, temos que começar a viver como Ele nos ensina. E não como o mundo diz que temos que fazer, pois o mundo ensina que você é mais importante. O seu eu é o centro do mundo, que você está bem e o resto não importa. Mas o Senhor nos deixou um mandamento, de amar o seu próximo como a si mesmo. Então, tenho que amar quem está ao meu redor, nas minhas proximidades. Assim, temos começado a agir como Cristo. Quando começamos a agir como cristão, amados, as coisas não vão se tornar mais fáceis, mas sabemos de onde vem o nosso socorro. É o Senhor. Quem luta as nossas batalhas é o Senhor. Amém. Quem traz a provisão é o Senhor. Quem nos cura e nos liberta é o nosso Senhor. O mesmo que faz cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar, é o nosso Senhor. Quem nos consola nos dias da angústia e estamos quebrados por dentro, és o Senhor. Aleluia. Amados, lembre-se que o inimigo vai se levantar contra você, mas o nosso Senhor nunca dará um fardo ao qual você não suportará, pois Ele é quem estará com você nesses dias. Amém. Aprendemos aqui, amados, que Ele é o nosso socorro presente. É Ele que vence todas as nossas lutas. E basta nós entregarmos diante dele todas as situações que nós estamos passando, todos os problemas, todas as dificuldades.
Outra pergunta, vivemos uma vida simples como a de Jesus? Porque se nós temos alvo Jesus Cristo, nós temos que viver como Ele. Mas nós temos uma vida simples como Jesus, e não se trata de bens e finanças, de como Ele pregava a salvação. Temos deixado as nossas atitudes falar por nós, de como corremos atrás do nosso alvo, que é Jesus? Eles enxergam Cristo em nós, aonde nós estamos? Por onde passamos, eles têm visto a gente orar pelos cegos, paralíticos e enfermos, e por mais situações que nós sabemos que o Senhor pode fazer e operar milagres? Eles têm visto que somos imitadores de Cristo, como Paulo nos ensina, falando daquilo que um dia alguém levou você a conhecer Cristo. Ou ele tem visto uns iguais aos fariseus, com um monte de apontamento e religiosidades, com o coração como de uma pedra, de tão duro que não conhece Jesus Cristo como seu Salvador. Porque às vezes, amados, queremos imputar algo às pessoas, culpá-las de algo que ela fez, mas não somos capazes de enxergar que ela precisa do nosso Senhor Jesus Cristo para tirar ela do poço de lama a qual nós estávamos há um tempo atrás, e que o Senhor nos tirou de lá para limpar ela, curar suas feridas, transformar a vida dela, lavando as vestes novas, uma vida remida pelo sangue do Cordeiro que morreu na cruz pelos meus pecados, pelos os seus e pelo dela também. E aqui, amados, é muito fácil a gente falar sobre apontar o erro e o pecado das pessoas. É muito fácil eu chegar e ver uma pessoa diante de uma situação e eu não ter o entendimento de que, em vez de eu apontar e falar da pessoa, por que eu não vou apresentar o Jesus Cristo que eu conheço? O mesmo Jesus que tirou nós do pecado. O mesmo Jesus que um dia ele levantou alguém e mandou lá na sua casa, ou mandou no seu serviço, ou parou você no meio da rua e falou assim: ei, Jesus te ama. Aleluia. Mas é mais fácil, amados, a gente apontar o dedo, pegar a pedra, que é o nosso pecado, e lançar sobre a pessoa. Mas nós temos que lembrar que o Senhor nos amou de tal maneira que um dia Ele enviou alguém para falar desse Senhor Jesus Cristo para nós. E o que nós temos feito de retorno quando nós vemos as pessoas em pecado, caindo em erros? Será que nós temos visto que aquela pessoa precisa do mesmo Senhor que nos salvou? Amados, olhe para ela como Deus olhou para você um dia. Ele te tirou da prisão, te resgatou de onde você era prisioneiro e escravo. Ele te resgatou e colocou um filho dele para falar do amor do Senhor para você. E falou de um Jesus Cristo que te amou, te ama de tal maneira que foi para a cruz por você e te ajudou a ser quem você é hoje. Amados, e ali fala do prêmio, que o prêmio é que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, buscando serdes imitadores de Jesus Cristo. Amados, eu acabei de falar sobre várias coisas que nós temos que fazer como cristão. E quando nós começamos, amados, a fazer todas essas coisas que eu correlatei aqui, a gente começa a ser imitador de Paulo, como Paulo é de Cristo. Glória. E, amados, é fácil? Oh, glória! Não. Mas se nós temos um alvo, nós temos o caminho, nós temos a vida, e nós temos o Pai, que se nós pedirmos pelo Filho dele, Jesus Cristo, Ele nos ajudará. Aleluia. Então, amados, não é fácil, mas existe o caminho, está aqui. Então, amados, que nós possamos hoje, desse primeiro ponto que eu apresentei a vocês, começar a olhar primeiramente para as pessoas como Jesus olhava. Jesus, ele não olhava circunstâncias, situações, ele olhava que alguém precisava dele. As pessoas que mais chamou a atenção de Jesus foram as que tinham os maiores pecados. E lá aconteciam os maiores milagres que estão relatados na Bíblia.
Lá ele não encontrava aquele pessoal e apontava o dedo e condenava, não. Ele ia lá, perdoava os teus pecados e mostrava o caminho que é o Senhor. Segundo ponto, amados, que eu entendi dessa palavra: por que tenho que prosseguir para a frente? Sempre, porque assim vou ao alvo. Amados, se eu tenho que prosseguir para a frente, então eu não posso fazer o quê? Olhar para trás. E, amados, isso é a parte mais difícil. Não olhar para trás. Nós temos o costume de ficar olhando para trás pelo que passamos e que já se foi. Não tem como mais voltar atrás. Mas para tomarmos decisões ao contrário do que fizemos ou não fazer algo que fizemos. É isso, às vezes, nos distancia da vontade do Senhor. Quando olhamos para trás, primeiro lembramos do sofrimento que passamos quando estávamos naquela situação. Aí vem a tristeza, desânimo, pensamento de ira, bate uma ansiedade, porque aquilo, de certa forma, ainda dói em nós. Faz-nos questionar a Deus: por que o Senhor permitiu de fazer isso comigo, ou de fazer aquilo, ou passar por isso, Pai? Quando vemos a mulher de Ló, quando ela saiu, ela olhou para trás, ela perdeu um presente que era a liberdade diante de uma destruição da cidade. Onde eles habitavam, iria ter uma destruição total. Amados, ela perdeu o presente e o futuro que tinha pela frente, simplesmente porque olhou para o passado que já não te pertencia mais, e ela perdeu a sua vida por olhar para trás. Muitos de nós hoje temos deixado de viver o hoje, viver o amanhã, porque estamos presos ao passado. Temos olhado para as pessoas transformadas, remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e só enxergamos o passado, o pecado cometido e os erros que ela já foi liberta pelo Senhor. E quando fazemos isso, nós nos aprisionamos dentro de uma prisão, e nós, que nós mesmos criamos, entramos e jogamos a chave fora. E vivemos uma vida aprisionada ao passado, porque é mais fácil sair como vítima do que como vencedor como Cristo nos ensina. Amém. Ficamos com a mente presa a um passado que não existe mais, somente em nossa mente. Nos prendemos a coisas emocionais da nossa vida passada, como vitimismo, orgulho, soberba, coração duro, vingança. Pois quando temos a oportunidade de ver os nossos desafetos ou aqueles que nos fizeram mal no fundo do poço, ficamos felizes porque a pessoa se deu mal, ou vivemos jogando na cara das que errou no passado. Ele disse que perdoei. Toda oportunidade joga os erros do passado na cara da pessoa. Será que você perdoou a pessoa mesmo? Deixamos o nosso ego ferido falar mais alto do que o amor de Cristo em nossas vidas. Quando estamos num momento de ira e raiva, é isso que o inimigo quer que você faça. Ele quer que você atire a primeira pedra contra a pessoa que está ao seu redor, como irmão da igreja, filho, casal, esposa, família, pai, mãe, irmão, irmã. E isso é o que ele quer, uma brecha para entrar e destruir tudo aquilo que tem lá. Amados, tudo que aconteceu lá atrás, deixe ficar lá no passado. E deixe todas as ofensas, as acusações, os apontamentos de Deus, traições, mentiras, julgamento de lá para trás. Se houve arrependimento e foi consertado pelo Senhor diante de Deus e perdoado, deixe para trás. Não olhe mais, não traga vida ao que está morto no passado. Ló, ele tinha escolhido o melhor lugar, segundo aos seus olhos, e deixou Abraão com o pior. Porém, através de Abraão, de suas súplicas, Deus livrou Ló e sua família da destruição. Imagine se Abraão tivesse esse coração como o nosso. Ele deixou tudo para trás e intercedeu por ele. Que possamos ter esse coração manso como o de Abraão. Ao passar por situações difíceis no nosso dia a dia, que quando perdoarmos alguém, que seja um perdão genuíno como Jesus nos ensina. E entenda
que o passado daquela pessoa não define quem ela é hoje. Amém. Enxergue o presente e espere o amanhã. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, amados, deixe para trás o passado, e assim para você conseguir ir para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, amados, e falando sobre deixar o passado, quantas vezes a gente olha, às vezes, para o nosso cônjuge, às vezes a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho, para a nossa filha, para os nossos irmãos de sangue e os nossos irmãos em fé. E às vezes nós enxergamos nossos vizinhos também, ou às vezes o nosso colega de trabalho, o nosso chefe de trabalho, o ambiente onde nós constantemente estamos presentes. E, amados, a única certeza que eu posso dar para vocês é que eles vão te decepcionar, eles vão te apontar o dedo, eles vão trair a sua confiança, eles vão te enganar, eles vão mentir para você. Mas existe um nome que está acima de tudo. Aleluia. Jesus Cristo. E às vezes nós nos deparamos que aquelas pessoas conhecem o nosso Senhor Salvador. E ela se arrepende e ela muda a história da sua vida. Ela existe um arrependimento genuíno. Mas às vezes, amado, a gente consegue subir aqui e pregar a palavra do Senhor. Mas às vezes o nosso coração ainda é duro como uma pedra. Eu não consigo olhar mais para aquela pessoa que foi transformada pelo Senhor. Mas eu consigo olhar o pecado do passado. Eu consigo olhar o erro. Eu consigo olhar todas as ofensas que aquela pessoa me fez. E, amados, se pergunte quem é que não conheceu Jesus. Aquela pessoa ou você? Às vezes, amados, a gente nos enganamos que nós fomos transformados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas, na verdade, nós ainda não o conhecemos de coração. Nós ainda não aprendemos que quando nós perdoamos, tudo ficou para trás. Verdade. Amados, olhar para trás, ele só traz dor, sofrimento, tristeza. Viva o presente. Viva a alegria daquela pessoa ter mudado. Olha o seu desafeto, vamos dizer assim, aquele que te ofendeu. Olhe com o olhar do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que um dia você apresentou todas as suas ofensas diante do Senhor. Amém. E ele falou assim: eu estou contigo. Calma, vai passar. Ei, calma. Amém. Ela vai mudar. Mas é no meu tempo. Aleluia. Não é no tempo que você quer, irmãos. É no tempo determinado por mim. E, amados, eu já entendi algo na minha vida que bênção antecipada vira maldição. Então, eu aprendi a guardar no Senhor, no tempo dele. Porque quando acontecer, o Senhor vai me mostrar a transformação que fez na vida daquelas pessoas. E, amado, e hoje para mim subir, hoje falei para a pastora antes de começar o culto, que foi a palavra mais difícil de eu escrever. Tem um mês que eu estava orando, pedindo ao Senhor para falar comigo. E eu cheguei e comentei com a minha esposa: olha, eu não sei o que eu vou pregar, porque o Senhor não falou comigo. Mas, amado, quando nós estamos dispostos a ouvir a Deus, Amém. apenas 2 vezes, um irmão aqui no púlpito falou assim: calma, tudo vai passar. Aleluia. E eu glorifiquei ao Senhor, porque o Senhor sabia do meu coração. Amém. O Senhor sabia em meio à tempestade que eu estava, e o meu barco balançando lá para cá, eu olhava e eu não via solução e eu não via saída. E aí o irmão: ei, calma, tudo vai passar. Amém. O Senhor está no seu barco, mas não vai te livrar da tempestade. Logo, logo você irá olhar a tempestade, foi-se embora, se desfez no meio do mar. E você não lembrará, mas tenha calma.
E amados, eu voltava para casa, orava, Senhor, obrigado porque o Senhor falou comigo, mas eu ainda não tinha entendido. E quando eu comecei a escrever, eu falei, Senhor, hoje eu sei. Porque o Senhor me colocou nessa escala para falar. Que o Senhor queria me tratar, o Senhor queria me curar, o Senhor queria me sarar, o Senhor queria transformar a minha vida. Aleluia. Então, amados, a gente às vezes olha o pregador sobre aqui em cima, parece ser tão fácil. Mas vocês não sabem quantas noites a gente chora diante de Deus. Porque eu não consigo subir aqui e falar algo que Deus não tem tratado com ele, Evandro, para depois eu passar a mensagem. Amém. E uma coisa eu aprendi diante dessa palavra: não olhe para trás. Amém. Deixe tudo para lá, porque senão você pode perder aquilo que Deus está colocando diante de você, como a mulher de Ló. Perdeu tudo, porque resolveu olhar para trás. Então, amado, se eu fosse deixar algo marcante nessa palavra hoje, seria: o seu alvo é Jesus. Amém. Ele é o caminho, a vida. Ele nos ensinou a buscar o Pai dele, no nome dele. E se nós estamos indo para o alvo, amados, não olhe para trás. Olhe sempre para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ah, amado, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez. Eu sei. Sei. Muito bem. Porque de tudo que a gente falou aqui, o Senhor tem me tratado. O Senhor tem me ensinado ao longo da minha vida. Então, eu hoje posso falar com propriedade sobre isso aqui. E até há 2 semanas eu ainda não tinha entendido o que o Senhor queria falar comigo. E eu em meio à tempestade, mas o Senhor falou comigo. E eu entendi o que significava essa passagem na minha vida. E eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor tem me sustentado diante de todas as situações. Amém, Senhor. E, amados, Ele vai te sustentar. Eu não sei qual era o passado. Eu não sei qual era a ofensa. Qual foi o apontamento de dedo. Qual foi a traição. Qual foi aquilo que te fizeram. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você ficar voltando ao passado, você vai criar uma prisão. Se colocar lá dentro e jogar a chave. Enquanto você não entender que não se deve mais olhar para o passado, simplesmente para frente, para o alvo, para o caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de fazer uma oração pelos amados. Amém. E gostaria que você fechasse os seus olhos e, se há algo do passado que ainda te incomoda, se há algo do passado que ainda te atormenta, se há algo que te fez se colocar dentro de uma prisão, eu quero orar por você agora. Pai amado, Pai querido, graças dou a Ti, Senhor, por mais esse momento maravilhoso a qual o Senhor tem me ensinado, Pai, de como o Senhor é perfeito, de como o Senhor é o nosso socorro presente. Pai, eu quero apresentar a vida aqui de cada um aqui que está presente, que está ouvindo a Tua palavra. Sim, sim. Eu não sei qual foi o passado que essa pessoa tem tentado voltar à vida, mas, Pai, que ela entenda que aquilo tem que ficar para trás. Pai, eu não sei quais são as prisões que eles criaram em suas mentes, mas, Pai, ela vai ser destruída hoje em nome de Jesus. Aleluia. Pai, elas vão entender hoje que ela foi liberta dessa prisão, ela foi liberta do seu passado, porque o Senhor, nesta data de hoje, está mudando toda a história da vida dela. O Senhor está mudando a direção da mente do olho dela, que a direção dos olhos dela seja fitada, Pai, ao alvo que é Jesus Cristo. Aleluia. Que eles possam, Pai, simplesmente focar no alvo que é o Senhor Jesus. Amém. E que eles possam, Pai, não olhar mais para trás. E eles saber, Pai, que o Senhor é aquele que guardou até hoje a vida de cada um aqui. Amém, Senhor. Foi o Senhor, Pai, que deixou que nada acontecesse. Pai, aquilo que aconteceu foi o Senhor que
curou, foi o Senhor que sarou, foi o Senhor que transformou, e ela hoje é uma pessoa liberta, Pai. Ela não é mais prisioneira do passado, ela não é mais prisioneira do medo, Pai. Ela é uma pessoa liberta a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus. Ela somente vai enxergar para o alto e prosseguir para o alvo, Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, que ela possa entender que para prosseguir para o alvo, ela tem que viver como Paulo nos ensina, sermos imitadores dele, como ele é de Cristo, Pai. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um e sobre a mente de cada um, todas as correntes estão quebradas em nome de Jesus. Todos os grilhões estão quebrados em nome de Jesus. Todas a armadilha levantada contra a vida deles, que eles caíram, Pai, está quebrada em nome de Jesus. E todas as prisões, elas foram destruídas, porque os teus filhos, eles são livres no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia.